Pessoal, vou continuar gravando a respeito desses seres, por entender que o entendimento, o conhecimento, a consciência ativada a respeito da influência desses seres que estão atuantes em nossos dias é muito importante. Então, quando se entende as influências desses seres, como são seres que trabalham na ignorância, têm sucesso, têm êxito a partir através da ignorância das pessoas. Então, quando vem o conhecimento, é o mesmo que vem a luz. O diabo, ele é o príncipe das trevas. Ele só trabalha nas trevas, ele é o pai da mentira. Quando vem a verdade, quando vem a luz, automaticamente ele será destruído. Então, nós temos falado, mostrado pela luz da Bíblia, que esses seres atuais, que ainda em nossos dias, muitas pessoas têm tido experiência com eles. Aqui em nosso Brasil, nós temos um dos casos mais conhecidos e emblemático, é o caso do ET de Varginha, né? Então, na verdade, são espíritos, anjos caídos, espíritos de demônio, procurando fazer experiência para alcançar o ponto de fazer humano, de fazer pessoas humanas. Isso porque o diabo sabe que o Senhor Deus deu ao homem o título de ser a maior autoridade. Você encontra isso em Hebreus, você encontra também em Salmo 115, a partir do verso 15, o céu pertence a Deus e a terra Deus entregou aos filhos dos homens. Então Satanás, que era um anjo, ele caiu, então ele foi lançado para a terra. Então se ele conseguir fazer um homem perfeito, então esse homem dá respaldo humano para ele, porque agora esse homem está no seu habitat natural. Então ele tem 1001 maneiras de trabalhar e ele está trabalhando, ele está inserido na sociedade de várias maneiras, de vários setores. Mas o bom saber é que quando nós nascemos de novo, que nós estamos sem Cristo, então nós somos de uma espécie diferenciada. Ele não tem ferramentas contra nós, não tem arma preparada contra nós, desde que nós estejamos em Cristo. É o que, segundo aos Coríntios fala, capítulo 5, verso 17, quem está em Cristo, nova criatura é. Isso não é brincadeira, isso não tem nada a ver com religião. Isso é o único meio pelo qual o homem adquire esse título de se tornar filho de Deus. E como filho de Deus é superior ao diabo, como Hebreus 1 diz, que Deus constituiu o homem como a maior autoridade e ele é herdeiro de todas as coisas. Então, que é por isso que Satanás ele quer adquirir direitos legais. Então, ele tem 1001 maneiras de trabalhar e nesses vídeos de trabalhar para a destruição da humanidade, né? Então, nesses vídeos, nós estamos revelando os seus modos operantes, que é para nós entendermos e ir para até Cristo e se firmar em Cristo, porque é muito prazeroso desmanchar as obras do diabo, né? O Senhor Jesus encontrou um jovem cego de nascença, tá em João 9, e perguntaram, quem pecou? Foi esse ou foi seus pais para que esse nascesse cego? Jesus disse, olha, nesse momento não interessa saber quem pecou, o fato é, enquanto eu estou no mundo, eu vou desmanchando as obras do diabo, na medida que eu encontro, e ali desmanchou a obra do diabo, curando aquele jovem que era cego. Então, a cegueira era obra do diabo. Então, a cegueira e todas as demais mazelas é obra do diabo, e esses seres aí estão tentando fazer essa ponte, deixar de ser espírito para ser humano. E quando Jesus retornou ao céu, ele disse, agora, enquanto eu estive no mundo, eu fui, agora vocês são a luz do mundo para desmanchar as obras do diabo. Então é muito prazeroso quando você alcança a qualidade de vida máxima, porque aí você vai entender que você não depende das coisas para ser feliz. As coisas, elas podem vir para somarem, mas dependendo do seu estado de espírito, as coisas, você coloca aquela obsessão pelas coisas, e isso é vaidade,
isso também é concupiscência da carne, isso destruirá as pessoas. Independe do que elas tenham, elas estão sempre sofrendo, elas estão sempre na carência, elas estão sempre querendo aquilo que elas não têm, por várias razões vaidosas, seja porque um amigo tem, então quer um melhor do que o amigo tem, ou seja, o diabo ele trabalha dessa maneira para matar, roubar e destruir a raça humana. Então, nesse vídeo vou estar colocando um vídeo, eu estou colocando vídeo de outras pessoas para que você possa ir se convencendo que não é uma ideia única minha, é algo que Deus está revelando, porque é necessário que os filhos de Deus se armem e tenham consciência disso. E uma das maneiras operantes que o diabo trabalha é a chamada conhecimentos ocultos. Aparentemente, o conhecimento ele é bom, mas na verdade quem tem esse conhecimento tem junto todos os códigos da destruição. Então ele usa esse termo conhecimento para aguçar o orgulho e a vaidade do ser humano. Lembra que ele, o diabo, é tido como o anjo de engano da luz, ou seja, Lúcifer, o anjo da luz. E Jesus disse que ele se passará, desde que seja conveniente, por anjo de luz. Então observe, há uma cultura no mundo inteiro que fala que seres dos céus desceram e trouxeram conhecimento. Na cultura ou nas culturas do mundo inteiro, mesmo falando de forma diferente, mas está falando dos mesmos eventos e os modos operantes são os mesmos. Então essas culturas não se conheciam e falam da mesma coisa e todos eles falam que ele veio trazer conhecimento. Então esse conhecimento oculto hoje, ele é uma realidade, só que as pessoas que aceitam essas condições não percebem que aceitaram junto todos os códigos da destruição, e isso é a marca da besta. As pessoas não sabem, por isso a gente precisa estar falando, porque ele chama frequência, mas pode ter certeza, o que ele chama frequência é o mesmo, o que a Bíblia chama de espíritos. E em Efésios 2 fala que ele, o diabo, que é o nosso inimigo, que Paulo explica que a nossa luta deve ser contra os poderes infernais da maldade que atua no ar. Então é de lá que ele controla os seres humanos, então eles controlam com essas forças magnéticas, essas forças espirituais que é inserida na natureza do homem e ela faz com que o homem se torne viciado pelo prazer momentâneo, pelas coisas, pelo dinheiro, por luxúria, por todas as coisas. Então ele está controlando do ar. Então isso faz com que o dinheiro se torne algo muito desejado. Quando uma pessoa se livra desse espírito, automaticamente o céu proverá tudo que essa pessoa necessitar. O Senhor Jesus mesmo disse: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O que as demais coisas serão acrescentadas? Entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É o que está escrito em Salmo 37, a partir do verso 5, se eu não estou enganado. Então, vamos entendendo e revelando esses modos operantes. Então, o diabo, ele consegue criar essas potências por mentes que estão a serviço dele e potencializa essas mentes, se tornando uma mente poderosa. Então, isso se torna uma frequência. Então, para ele atrair a pessoa, ele oferece esse chamado conhecimento oculto, que o próprio Jesus disse em Apocalipse, que esse conhecimento era coisa do diabo, né? Então ele consegue atrair, atiçando a vaidade do homem, e essas frequências, elas são reais. Elas são reais. Os historiadores contam de um caso interessante. Uma certa aldeia de índio, por acaso descobriram que colocando a mandioca na água, a mandioca que era dura, difícil
de se comer, de fazer alguma coisa a mais. Então, eles deixaram na água, por acaso, e descobriram que 3 dias depois ela estava boa, a ponto de fazer bolo, de fazer farinha. Isso uma aldeia isolada. Então, obviamente, aquele conhecimento foi compartilhado com todos da aldeia, só que os estudiosos descobriram que, ao mesmo tempo, aldeias de continentes diferentes tiveram a mesma informação. Por quê? Porque aquela nova descoberta, ela foi inserida na atmosfera, no poder quântico. E aí ela entrou em sintonia com todos que era carente daquele conhecimento. Então os índios descobriram isso por acaso. Então esse tal de conhecimento, que a Bíblia chama conhecimento oculto, porque o conhecimento de Deus, esse conhecimento é bom. E o princípio do conhecimento é o temor ao Senhor. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. O meu povo sofre porque ele falta conhecimento. Conhecimento que é Deus. Mas o que o diabo oferece, o similar, esse tal conhecimento oculto, aguçando a vaidade da pessoa, o orgulho da pessoa, fazendo ele se achar que ele é superior aos demais. Ele faz parte de uma elite bem pequenininha que descobriram, por isso ele é muito iluminado. Veja só, iluminado. O diabo é Lúcifer, o anjo de luz. Então vamos entendendo. Então, esse conhecimento que o diabo ele dá, quem tem, quando você entra nessa frequência, sem que você saiba, você foi tomado, teu corpo, tua vida, teu DNA foi contaminado, que isso é a marca da besta. Você não está destruindo só a sua vida, você está destruindo toda a sua geração futura. E isso que o diabo oferece, por direito, já pertence a Cristo. João 17, verso 10, Jesus disse: Pai, todas as coisas que são tuas são minhas. Romanos 8 e verso 17 diz que tudo que pertence ao Senhor pertence também a nós. E Salmo 24 diz que do Senhor os céus e a terra e tudo que nele há. Então tudo é nosso. Veja que quando Satanás foi enganar ao próprio Jesus, Senhor, Jesus está aí a glória do mundo. Se tu prostrado e me adorar, eu te dou tudo isso. Jesus disse: afasta-te de mim, Satanás. Então, até aquele momento, pelo fato de Satanás não ter sido derrubado do trono, que quem derrubou ele foi Jesus, de fato o mundo pertencia a ele ainda. Mas hoje não. Hoje, nós somos os reis. Jesus disse: todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Nós somos as maiores autoridades. Então, quando você tem acesso a essa verdade, você crê, você pode cruzar seus braços, o céu irá trabalhar. Aí o céu tem, se o diabo tem 1001 maneira para enganar, para tapear, o diabo tem 100.000 e mais uma maneira. O fato é, quando nós creamos no Senhor Jesus, quando nós acordamos, quando nossa consciência é inserida essas verdades, há uma conexão com o próprio céu, com o próprio Deus, com o próprio Jesus que está sentado à direita de Deus, no lugar de governo. É real, é verdade que quando se entra nessa tal sintonia, desprezando Jesus, diminuindo Jesus, você entra nessa sintonia, nessa frequência do dinheiro, mas tem um preço caríssimo a pagar. Mas é uma verdade. Porém que quando você está em Cristo, você está no poder de cima, no poder superior. E quando esse poder entra em operação, o governo estará ali. Todos os demais têm que ir para o seu cantinho, debaixo dos pés. É por isso que é importante que você entenda isso. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou estar colocando um outro vídeo aqui, um vídeo de uma outra pessoa, já quero dizer de antemão, o vídeo que eu vou colocar do pastor Caio Fábio. Nem tudo que o pastor Caio Fábio fala eu concordo, mas concernente a esse assunto, ele tem domínio e ele está falando com coerência e com verdade, que você possa ouvir para tirar suas próprias conclusões. Outra vez, antes dos Benai Elohim descerem e possuírem as filhas dos homens e gerarem os Nefilim, que em hebraico significam os filhos dos que caíram e que se tornaram gigantes, eram gigantes, seres desproporcionais,
que estão sendo achados há muitos anos e a arqueologia encobre. A arqueologia não deixa que isso venha a público, porque dá um trabalho danado reescrever a história humana inteira. Esse pessoal é preguiçoso, é conservador, é ortodoxo. Eles sentam em cima dos grandes achados arqueológicos, só que chegou uma hora em que não vai ser mais possível. E essa hora chegou. Todos os mitos dos povos contam a mesma história. Só que a antropologia do século XX, na presunção positivista, racionalista do século XX e do século XIX, diz, não, isso é só mito da ignorância desses povos. Eles inventaram agora, não se comunicaram e inventaram tudo, coisas absolutamente iguais, sem Pangeia, já separados por oceanos intransponíveis, contaram as mesmas histórias, idênticas. E diz lá o texto de Gênesis, ora, naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois que os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e com elas geraram os nefilins, que eram os gigantes. O texto de Gênesis diz que eles corromperam toda criatura que rastejava sobre a face da terra, fizeram todos os experimentos possíveis na terra, no mar, onde quer que eles tenham encontrado criaturas vivas, eles as desconfiguraram. Aí é onde o livro de Enoque, que devia estar na nossa Bíblia, mas não está, foi uma decisão lá do imperador Constantino deixar de fora, mas está na Bíblia dos etíopes. Se você pegar a Bíblia dos etíopes, o livro de Enoque consta lá. Você vai ver a mesma história com detalhes. Que detalhes são esses? Que eles trouxeram essas tecnologias que eram entendidas pelos povos antigos como magias e que eles evocaram para si o lugar de adoração de deuses. Foram adorados como deuses por gerações e gerações e gerações. Corromperam a natureza humana, a natureza da criação, a natureza de todos os animais, de modo que quase tudo que a gente vê como mito, metade homem, metade peixe, metade isso, metade aquilo, não foi mito, foram coisas que aconteceram com experimentos genéticos. Você vê, por exemplo, Flávio Josefos, que é o grande escritor judeu, que ganhou esse nome depois para criar uma adaptação romana para sobreviver entre os romanos e que reescreveu toda a história judaica do Gênesis para frente, até depois da queda de Jerusalém e mais um pouco, ele diz aos gregos, ele diz, vocês gregos, todo o panteão de vocês foi verdade, não foram mitos. E ele diz, são os seres descritos em Gênesis, no capítulo 6, da fusão dos Benai Elohim com as filhas dos homens. De modo que o que Freud se apropriou como uma psicologia humana, usando o panteão greco-romano como simbolização, manifestação arquetípica exacerbada da natureza humana exagerada, de fato aconteceu. Se você quiser entender a psicologia desses seres pré-diluvianos, que decorreram dessa miscigenação de entes celestiais com as filhas dos homens e com a corrupção do gênero humano, em razão da qual veio o dilúvio, que foi um resetting. O dilúvio está explicitamente dito que não tinha mais saída. Se a humanidade, ou o que tinha restado da humanidade, continuasse daquele jeito, tinha acabado tudo há muito tempo atrás. O dilúvio foi um resetting, para ver se a gente rehumanizava o planeta e recomeçava de novo. Então é isso aí. Se você ainda não é inscrito no nosso canal e gostaria de saber mais sobre o assunto, já se inscreva no nosso canal, já deixe seu like, seu comentário, já clique no sininho e ao clicar no sininho, clique no todos para ser o primeiro a receber todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo.